Bom dia, meninos! É muito importante assistir às aulas da tia sempre com o livro em mãos. Por que o livro em mãos? Porque é através do livro que vocês vão acompanhar a aula, marcar no texto que a tia falar. Então, por isso que é importante acompanhar a aula sempre com o livro do lado, porque facilita o estudo de vocês. Olá, meus amores. A tia hoje vai continuar falando sobre a Índia, só que hoje nós vamos falar sobre a religião e os aspectos culturais da Índia. Ontem nós falamos sobre a indústria, sobre o setor Prantian, e hoje nós vamos falar sobre a religião e os aspectos culturais da Índia. O hinduísmo, sistema social, divisão em castas. A Índia trabalha com essa divisão em castas. No livro de vocês, meus amores, vocês podem estar acompanhando na página 212 do livro de vocês. Então, vamos lá? Pegou o livro? São grupos de pessoas e de famílias determinados pela hereditariedade, que se diferenciam de forma rígida pelo nascimento, pela suposta pureza de origem e pela cor da pele. Então, essa distribuição de castas se dá devido a esse grupo de pessoas e de famílias. Nós temos os brahmanes, sacerdotes de qualquer religião na Índia. Então, os brahmanes são os que ficam. Os brahmanes são os sacerdotes de qualquer religião na Índia. Os kshatriyas, oficiais militares, os vaixas, comerciantes, o Sudra realiza um trabalho rural e manual. Em 1950, a abolição do sistema de castas, mas que ainda hoje é uma forte tradição. Então, mesmo que houve essa abolição desse sistema de casta, ainda hoje é tradição na Índia. A hierarquia aqui dessa tradição na Índia, essa distribuição de casta. Vocês observem, tem os brahmas, os sacerdotes que se chamavam brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos cabeça do deus Brahmas. Kshatriyas, guerreiros com poder políticos. Você pode observar essa hierarquia dessa distribuição de castas. Vacio, comerciante, camponês e artesãos, os surdos, servos, e os paraí eram os marginalizados da sociedade. As condições de vida da população. A Índia, 1,1 bilhões de habitantes em 3 milhões de quilômetros quadrados. Brasil, 190 milhões de habitantes em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Olha a diferença aqui, ó, você pode observar. A Índia, 3 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, ó, em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Índia ultrapassará a China nas próximas décadas. A forte influência do hinduísmo, que concebe o nascimento como um ato sagrado, além da pouca utilização do planejamento familiar. Então, a Índia ainda utiliza pouco planejamento familiar e a elevado índice de analfabetismo ainda é muito alto, atingindo quase na metade da população, impedindo a melhoria das condições de vida. Em 1960, a política de controle de natalidade, esterilização em massa da população de baixa renda, limitação do número de filhos para as famílias mais carentes e divulgação dos métodos contraceptivos.
As condições de vida da população ainda é muito precária na Índia. As políticas não funcionaram por causa dos princípios religiosos. A média de 70 mil crianças por dia, 50 crianças por minuto, a maior crescimento demográfico do mundo acontece na Índia. Por isso que ele fala que até a década de 50, a Índia tem ultrapassado a China em questão de população. 600 milhões da população vive na miséria. 52% tem renda inferior a $1 por dia. 2/3 das crianças com menos de 5 anos são subnutridas. Há desigualdades regionais, extrema pobreza, indicadores sociais abaixo da média nacional. 90% lê e escreve, com uma taxa de mortalidade infantil de 17%. Já nos outros países, nós temos a taxa de 63%. Os conflitos entre a Índia e o Paquistão e a China, intensas questões. Além disso, meus amores, nós temos também na Índia vários confrontos entre o hinduísmo e os muçulmanos em várias partes do território. O principal deles envolve a Caxemira, região predominante do muçulmana, que fica entre a Índia e o Paquistão. Vocês podem estar observando aí na página 214 o mapa da Caxemira, que é esse conflito entre a Índia e o Paquistão. A Índia controla 2/3 do território da Caxemira e se nega a abdicar da religião, Apoiados pelo Paquistão, o povo da Caxemira deseja a separação. Esses conflitos são comuns desde a origem dos dois países, dos dois estados, em 1947. O movimento separatista nessa região também nós temos esse conflito e esse movimento separatista desses países, desses povos aí, que um acha que pertence à Índia e o outro acha que pertence ao Paquistão. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês possam estar respondendo a atividade de vocês, lendo o capítulo. Na próxima semana, nós faremos a correção deste capítulo, exercitando o que aprendemos. Então, vocês vão responder a página 216, a página 209, que vai ficar para casa para vocês responderem. Então, procure responder a atividade de vocês. E na próxima aula, a tia vai colocar as fotografias e vocês vão fazer a correção, certo? Então, até a próxima aula, meus amores.